Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo Scatolino, professor de Direito Administrativo aqui do Gran Curso Online. Estamos aqui para dar dicas para vocês para o projeto MPU. Projeto A Vaga é Sua com Certeza, e nós vamos ajudá-lo nesse caminho da aprovação. E para isso estamos aqui hoje com a dica de atos administrativos, uma questão muito frequente nas provas de concurso. E a dica de hoje, na tela aí para a gente então, produção, é classificação quanto à elaboração. Pessoal, quanto à elaboração, o ato pode ser perfeito, pode ser imperfeito, pode ser pendente, pode ser um ato consumado ou exaurido. O que é o ato perfeito? Ato perfeito é o ato que completou todo o seu ciclo de formação. Tem atos que vão ter um ciclo mais curto, onde você vai ter um órgão manifestando, um segundo órgão e o ato está formado. Tem atos que vão ter um ciclo mais longo, onde você vai ter várias etapas de produção desse ato administrativo, onde vários órgãos vão ter que manifestar a sua vontade. Mas, se já completou todo o ciclo de formação, já passou por todas as fases de elaboração, o ato é chamado de ato perfeito, certo? Vamos anotar isso aí? Então, na tela aí pra gente, produção. Então, o ato perfeito é aquele que já completou todas as fases necessárias para a sua elaboração. Ao contrário, o que vai ser um ato imperfeito, pessoal? É aquele que ainda não completou todo o ciclo, todas as fases necessárias para a sua elaboração. O ato imperfeito é um ato que está, meus amigos, em processo de formação. Ele está caminhando para ser um ato administrativo, ele está em fase de produção ainda. Ao final, ele vai ser um ato, mas enquanto ele não está ainda completo, é um ato chamado de ato imperfeito, para poder aqui na classificação fazer a contraposição em relação ao ato perfeito, certo? Ato perfeito, completou as fases, ato imperfeito, não completou ainda as fases de elaboração, certo? Temos o ato pendente. O que é o ato pendente? Vamos anotar? Ato pendente é aquele ato que é um ato que pressupõe um ato perfeito. Por quê? Porque já passou pelo ciclo de formação. Só que é um ato que ainda não produz os seus efeitos. É um ato que está pendente da produção de efeitos, porque vai depender de um evento futuro acontecer para que tenha a produção de efeitos. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que aqui em Brasília vai ter uma competição internacional e vai ser usado o nosso estádio Nilson Nelson, que é um estádio que a gente tem aqui. Nesse caso, um decreto é criado e ele diz assim, olha, estou criando hoje o decreto, vamos imaginar, um mês de julho, para que em dezembro desse ano fique reservada uma faixa do eixo monumental só para trafegar carros autorizados que vão participar das competições. Então, esse ato, ele já está feito. Vamos imaginar que o DF-Trans fez o ato e o governador veio fazer a aprovação. Completou todo o ciclo de formação. É um ato perfeito. Mas, olha só, enquanto não chegar a data do evento, esse ato que já está pronto não terá condição de produzir os seus efeitos, porque ele está pendente de um evento futuro que vai acontecer para que, nesse caso, ele venha produzir os seus efeitos, que são os efeitos desse ato administrativo, certo? Então, isso é o ato pendente, é um ato que está prontinho, mas ainda não tem condição de produzir efeitos, porque não chegou a data marcada, data futura, para que tenha produção de efeitos, certo? E o ato consumado ou exaurido, o que é, pessoal? Ato consumado ou exaurido é aquele ato que já produziu todos os seus efeitos. É um ato que já produziu tudo que ele deveria produzir. Vamos voltar ao exemplo anterior? Então, olha só. Foi feito um decreto, um ato administrativo, reservando uma faixa do eixo monumental para poder trafegar só carros autorizados a participarem do evento. Tá lembrado? E o decreto criou, olha, isso vai ser durante o mês de dezembro do ano que vai ter a competição. Então, quer dizer o seguinte, acabou a competição, acabou o mês de dezembro, o ato vai se extinguir de maneira natural. Por quê? O ato foi criado,
produziu os efeitos, que era reservar aquela faixa para carros autorizados, e o ato veio a se extinguir de maneira natural. Por quê? Produziu todos os efeitos que deveria produzir. Então, nesse caso, é um ato consumado ou então um ato exaurido, certo? Meus amigos, olha só. Nessa parte aqui, acredito que você não vai encontrar grandes problemas em responder as questões. São questões conceituais. Vai perguntar conceito, ato perfeito, completou as fases. Ato imperfeito, não completou as fases e por aí vai. O que pode complicar um pouquinho para você é isso aqui, ó. A diferença, na tela de produção, a diferença entre os vários planos, perfeição, validade e eficácia do ato administrativo. Porque o ato pode ser perfeito, válido e eficaz. Pode voltar para cá, produção. O ato pode ser perfeito, válido e eficaz, perfeito, inválido e mesmo assim eficaz, pode ser perfeito, válido, mas ineficaz, pode ser perfeito, inválido e ineficaz. A gente pode ter várias combinações. Por quê? Porque são vários planos diferentes que esse ato pode vir a incidir. Vamos voltar na tela aqui, então olha só. Ato perfeito é aquele ato que completou todas as fases de elaboração. Ato válido é aquele que está de acordo com a lei. E ato eficaz tem a ver com ato que tem condição de produzir os seus efeitos. Então a gente tem vários planos e várias combinações, ok? Perfeição, ato que completou as fases. Validade, ato que está de acordo com a legislação, de acordo com o sistema jurídico. E ato eficaz é aquele ato que tem aptidão para produzir os seus efeitos normais. Então, olha só, por que a gente pode ter várias combinações? Porque são planos diferentes. Se eu falo para você, olha, foi feito o decreto do governador aprovando a resolução do DF-Trans, que no caso criou a faixa para veículos autorizados durante a competição que vai acontecer aqui em Brasília. Então se eu falo, DF-Trans fez a resolução e o governador já aprovou, já completou o ciclo de formação, então esse ato vai ser perfeito. Se tudo aconteceu de acordo com a lei, o ato vai ser perfeito e vai cumprir a questão também da validade, correto? Só que ainda não chegou a data do evento. Então esse ato vai ser o quê? Perfeito, válido, mas ele não vai ser ainda eficaz. Por quê? Porque enquanto não chega a data marcada, esse ato não produzirá os seus efeitos, que é reservar uma faixa só para veículos autorizados a participarem da competição. Então, ato perfeito, válido e eficaz. Vamos imaginar que agora já chegou a competição, ela está acontecendo e a faixa agora é só para veículo autorizado. O ato vai ser perfeito, vai ser válido e o ato vai ser o que agora? Eficaz. Ele está produzindo seus efeitos legais. Se o ato é perfeito, mas de repente houve um vício no procedimento, perfeito, inválido, mas ele pode ser eficaz ou então pode ser ineficaz. Temos várias combinações, entende isso? Agora vem cá. Qual que é a única combinação que a gente não pode ter, hein, meus amigos? Qual que é a única combinação aqui que não vai ser possível? Qual que vai ser? O ato imperfeito. Por quê? Ato imperfeito é um ato inexistente. É um ato que nem foi feito ainda e ele nem terá condição de produzir os seus efeitos legais. Então, eu não posso ter um ato imperfeito com as demais combinações, uma vez que ato imperfeito é um ato inexistente, não tem condição de analisar a sua validade e não terá condição de produzir efeito, já que ele não existe ainda no mundo jurídico administrativo. Correto? Então ficamos por aqui e até a nossa próxima dica.